Bom, pessoal, voltando então do nosso intervalo, o que nós queremos fazer então? Nós estamos aqui no nosso cliente que acessa o servidor MySQL, né, que é o MySQL Workbench, é o cliente, certo? Nós estamos na interface gráfica de digitar comandos, ok? Então esse é o segundo vídeo. Então quem estiver assistindo esse vídeo, por favor, assista o primeiro vídeo, tá? Essa é apenas a continuação, certo? E o que aconteceu? Bom, nós mostramos que não existe ainda nenhuma tabela criada nesse banco, tá? Então show tables, simplesmente o result grid não funcionou. Show tables, vamos lá, show tables, tá? Executar. Agora sim. Então, o result grid do comando show tables, tá? Que foi o último comando digitado, ó, no action output, certo? No action output, ok? Tá aqui o comando show tables, tá? Foi executado corretamente, 0 linhas retornadas. Então não tem tabelas criadas nessa base de dados. Que base de dados? A base de dados info3, tá? Nós entramos nela através do comando use info3, tá? E nós criamos ela através do comando create database info3, ok? Bom, então vamos criar essas tabelas, né? Vamos criar essas estruturas de dados, né? Então, professor, a gente cria aqui, né? Digitando comandos de criação, né? Que é criando, então vamos lá. Criando as tabelas do meu sistema, certo? Tá bom? Então, eu vou digitar comandos, sim, com certeza, certo? Mas antes de digitar esses comandos, antes de você criar um programa de computador, você vai ter um algoritmo, certo? Antes de você criar as tabelas, você tem que modelar o seu sistema, certo? Definir como são essas estruturas de dados, tá? Então, claro que eu poderia simplesmente chegar aqui e digitar logo o comando create table, o nome da tabela, certo? E nós estaríamos criando então essas estruturas de dados. Mas como foi que a gente fez em sala de aula, né? Então, lembrando que nós estamos aqui na conexão local, né? Então, nessa aba aqui do software, certo? Então, aqui, ó, eu vou para a aba aqui da casinha home, né? Certo? E eu estou conectado na conexão local, né? Então, essa janela aqui é dentro da base de dados, né? Info3 no servidor SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, MySQL. Então o que eu quero fazer agora é criar um modelo, certo? Ou seja, modelar os meus dados, tá? Como assim, professor? O que é isso? É o seguinte, pessoal. Nós estamos criando um sistema, certo? Esse sistema vai salvar informação, tá? Então eu vou dizer quais são as estruturas de dados que guardam essas informações. Por exemplo, o nome do usuário, o login, o e-mail, se a informação que eu estou guardando é uma foto, então é um arquivo binário, não é uma string de caracteres, compreende? Se a informação que eu estou guardando é uma data, então eu vou escolher o tipo de dado, né? E as estruturas mais complexas, de forma que o sistema gerenciador de banco de dados MySQL consiga otimizar
a tarefa de guardar esses dados, essa informação, para que quando eu peça esses dados a ele, ele me dê no menor tempo possível, certo? E para quando eu tente inserir novos dados, ele tente fazer isso o mais rápido possível, certo? Então, por isso, eu preciso dizer, utilizando a linguagem SQL, né? Eu preciso dizer, então, quais são essas estruturas. Então, nós vamos modelar as estruturas, tá? Criando um novo modelo, certo? Então, aqui, ó, em Models, eu vou no maisinho. Abriu então uma terceira aba aqui, ó. Nós temos a aba da casinha Home, a aba da conexão local, onde eu digito os comandos nesse servidor que eu estou conectado, certo? E a aba do modelo que eu quero criar. Então, olha só, essa aba aqui é uma conexão via internet, viu? TCP, ok? Isso aqui é uma conexão, eu posso ter várias abas conectadas com vários servidores diferentes, seriam várias abas. Mas como eu só tenho uma conexão aqui, ó, que é a local na minha própria máquina, eu só estou nessa aba, certo? Essa aba aqui é onde eu vou criar o meu modelo, e essa aba aqui é a página inicial, compreende? É um sistema de navegação parecido com a navegação web, tá? Então vamos lá. MySQL Model, tá? Então, que modelo é esse? Nós vamos criar então um diagrama entidade relacionamento, certo? Então, em inglês é Entity Relation, e o outro eu não sei mais o que é. Certo? É o diagrama entidade relacionamento, tá? Então, vamos lá, diagrama, tá? Então, pessoal, depois eu vou descobrir como é que é a sigla em inglês, né? ER, né? Mas é o diagrama entidade e relacionamento. Então, lembrando aqui, pessoal, vamos desenhar, falando assim de uma forma simples, vamos desenhar as nossas tabelas, certo? Então, em vez de eu vir aqui e criar o comando, certo? Utilizando a linguagem SQL, eu vou criar um modelo, tá? Mais fácil de pensar os dados, os relacionamentos entre os dados, e depois eu converto isso no comando, certo? Então eu quero criar uma tabela, essa é a estrutura de dados onde eu vou guardar, tá? As informações desse sistema. Então, aqui ó, place a new table, certo? Place a new table, ok? Então eu vou clicar aqui nesse ícone, tá? Place a new table, e vou clicar agora aqui dentro desse grid, tá? Clico, seguro e arrasto pro lado assim, ó. Não foi, mas apareceu aqui Table 1, tabela 1, certo? Eu vou só clicar aqui, ó, nela uma vez, pronto. Aí eu vou puxar aqui para baixo, ó, só para esticar aqui, ó, pronto, certo? Então, pessoal, primeiro que a minha tabela não vai se chamar Table 1. Eu não vou ter um sistema que as tabelas são tabela 1, tabela 2, não, certo? Pode existir um sistema assim? Pode, ele vai funcionar? Vai, mas você não vai conseguir entender o sistema. Você vai se perder, vai gerar erro, vai atrapalhar você que é um ser humano, certo? Então a gente vai colocar os nomes que fazem sentido, certo? Com o que? Com as entidades que eu estou criando. O que são entidades, professor? Vamos lá, pessoal, vamos lembrar então de orientação a objetos, programação orientada a objetos, o paradigma de programação orientada a objetos. Pessoal, o que são objetos? Pense aí, vou dar 30 segundos para vocês pensarem. Dentro do paradigma, né, da orientação a objetos, né,
Os objetos, eles são estruturas de dados que vão ficar na memória representando esse modelo de dados que você criou, certo? Então, lá na programação orientada a objetos, você vai criar o que? Uma classe. Essa classe vai ter as variáveis dessa classe, que são as propriedades, e essa classe vai ter as suas funções, os seus métodos, né, que executam as ações referentes às ações dessa entidade, desse objeto, desse agente, dessa parte do seu sistema, tá? Que é construído sob um paradigma que é a orientação a objetos, tá? Onde você tem um relacionamento, vários tipos de relacionamento entre partes de dados dos seus objetos, que representam os seus dados. Então, você tem um reflexo disso dentro do servidor de banco de dados, no que se diz respeito à forma como a gente guarda esses dados, tá? Então, eu estou guardando os dados utilizando um paradigma, que é o que? O relacionamento entre as entidades, o diagrama entidade e relacionamento, certo? Professor, a entidade é uma alma, é? Pessoal, as entidades do meu sistema são, por exemplo, ok? São as peças que compõem o sistema. Está muito abstrato, né, pessoal? Então, por exemplo, nós estamos construindo aqui que sistema, né? Nós estamos construindo uma rede social, tá? Onde vai ter um usuário que ele vai conseguir fazer um post, uma postagem, né? Similar às redes sociais aí que a gente tem, certo? Então, o usuário ele pode postar uma foto, pode escrever um texto, postar um pensamento, enfim. Então tem vários usuários, né? Esses usuários vão ter login, senha, e-mail, certo? E várias informações, a foto do usuário, né? E o usuário ele pode escrever, pode postar várias coisas, tá? Então esse é o sistema que a gente quer criar, certo? Então, dada essa descrição desse sistema, uma rede social onde eu tenho usuários, ou seja, olha, eu tenho uma entidade que compõe esse sistema. O usuário, ele é composto por que partes? Ele tem login, ele tem senha, ele tem e-mail, certo? Então aqui eu vou criar a tabela usuário. Então como é que eu faço para mudar o nome dessa tabela de table 1 para usuário? Vou clicar duas vezes aqui, ó. E ele abriu aqui embaixo, tá? Uma aba de edição da tabela table 1. Então não vai ser table 1, porque essa tabela no meu banco de dados vai se chamar usuário, certo? É o usuário desse sistema, tá? É o primeiro tipo de dado não. É a primeira estrutura de dados que eu estou criando, a primeira entidade, certo? Que compõe esse sistema é o usuário que faz a postagem, não é usúrio não, é usuário, certo? Beleza. Aí aqui na outra aba, ó, colunas da tabela, certo? Então, o que são as colunas da tabela, pessoal? Por que está escrito aqui ID usuário já padrão, né? Já veio escrito, tá? Então, pessoal, por favor, alguém pense aí na sua memória, o que é uma chave primária? Por favor, pense aí. Vamos lá. Porque se você não souber o que é uma chave primária, você tem que me procurar imediatamente, certo? Em sala de aula, porque isso a gente já viu, isso é o básico, certo? Então, lembrando, a chave primária, ela é um número, tá? Que representa unicamente, certo? Aquela informação na tabela, tá? Então, ela é uma forma de eu garantir que eu não vou ter informações duplicadas, certo? Como é que eu faço informações duplicadas? Não, desculpe, não é isso. A chave primária, ela é uma forma de identificar unicamente um registro nessa tabela, certo? Então, por exemplo, o meu usuário pode se chamar José, tá?
Mas eu posso ter 10 usuários cujo nome é José, certo? Então, para identificar José, utilizar o nome não é uma boa opção, certo? Porque vários usuários podem ter o mesmo nome, o mesmo sobrenome, certo? É comum ter pessoas que têm na carteira de identidade exatamente o mesmo nome, apesar do número da identidade ser diferente. Ou seja, o número da identidade de alguém representa unicamente essa pessoa. É a chave primária no banco de dados do governo, tá? Do registro geral, do RG, certo? Então, aqui nós vamos criar um número que representa esse usuário. É o ID, a Identification ID usuário, tá? Ele é do tipo inteiro, porque ele é um número. PK, Primary Key, chave primária, ok? Ele é uma chave primária. NN, Not Null. É uma chave primária porque identifica unicamente esse usuário no sistema. O usuário de número 10 é o usuário José Augusto. O usuário de número 11 é o outro usuário cujo nome é José Augusto também, certo? Mas são dois usuários diferentes, tem e-mails diferentes, tem logins diferentes, tem fotos diferentes, certo? Mas o nome é igual, tá bom? Mas o ID, o número dele é diferente, um é o 10 e o outro é o 11, certo? Então not null não pode ser nulo, tá bom? Então a chave que identifica unicamente aquela pessoa no sistema não pode estar vazia, não pode estar nula, entendeu? Se tiver vazio, o sistema já gera logo um erro. Isso aqui é uma restrição de integridade do teu sistema, tá? Então, aí não é inteligência artificial não, tá? Aí é auto-increment, certo? Auto-incremental, tá? Ou seja, incrementar, aumentar automaticamente esse número. Então, toda vida que cadastrar um novo usuário, o número aumenta. Tipo, o primeiro é 0, o primeiro é 1, o segundo vai ser 2, o terceiro vai ser 3 e o quarto vai ser 4 e assim por diante. O próprio SGDB MySQL vai incrementar esse número para você, não é você que tem que fazer isso, tá? Então existem outros SGDBs que não fazem isso por você, então você tem que programar isso. No caso do MySQL existe essa opção, auto-incremento. Então eu vou marcar aqui. Será que tem mais alguma coisa interessante aqui pra gente marcar? Ó, você vê que a minha janela ela tá com pouco espaço, então por conta disso, ó, eu vou tirar essa lateral aqui, tá bom? E tirar o outro lado aqui também. Pronto. Agora a gente consegue ter uma visualização melhor, tá? Então agora eu quero criar uma outra coluna, certo? Que é são mais informações sobre o usuário que eu quero guardar nesse sistema, tá? Então eu estou guardando informações dessa entidade do meu sistema que é o usuário, tá? Que pode fazer postagens, ok? Mas o usuário ele tem o que? O usuário ele tem um login no sistema, tá? O que é o login? O login, pessoal, é para você, é a sua identificação na forma de um nome, de um apelido, né, do seu próprio nome, ou de qualquer outro nome que você quiser, de um nickname, de um apelido no seu sistema, tá? Por quê? Porque você não vai decorar um número, certo? Você não vai sair decorando um número, então não é só você decorar um nome. Então é algo para o ser humano, tá? Então o login, geralmente, hoje em dia, os sistemas, o login é o próprio e-mail, as pessoas usam um e-mail como login, tá? Então tem sistema que pede um login, também pede um e-mail, e aí tanto faz, você tanto pode entrar pelo login, mas também pode entrar pelo e-mail. Aí você também tem a senha, né? Então o login do usuário, tá aqui, login, tá? É a outra coluna que a gente está criando, certo? Data type, tipo de dado, pessoal. Então vamos lembrar lá dos tipos de dados quando nós estudamos fundamentos de lógica e algoritmos, certo? Nós vimos que para que servem os tipos de dados? Eles servem para que o software que a gente constrói possa gastar o mínimo de memória possível para armazenar aquela informação que eu quero armazenar. Então a ideia é economizar a memória, certo? Então essa mesma ideia você vai usar aqui. Então você vai analisar
qual é o tipo de dado que você quer guardar no sistema e qual dessas caixinhas, né, mais se adequam. Então, por exemplo, se eu quero guardar um número que é um número inteiro, eu sei que ele não é um número fracionário, então eu já vou escolher o tipo int, tá? Então existem várias particularidades do MySQL, ó. Então o tipo integer, certo? O tipo int1, int2, int3, então isso são detalhes, mas eu sei que tudo isso aqui são tipos inteiros, tá? Pessoal, um login, né, um nome, uma palavra, uma string, uma cadeia de caracteres, ela é o tipo int? Não, né? Não é um número, né? Então ela é o que? Ela é um caractere? Não. Um caractere? Não. Uma única letra? Não. Então ela é o que? Ela é uma string, né? Então eu vou procurar aqui algo que tem a ver com strings, certo? Então eu vou descendo aqui, ó, tá? Usando o meu bom senso e procurando o tipo de dado que tem a ver com string, que eu já sei também, né? Então tá aqui, ó, certo? Tem vários, tá, pessoal? Tem text, certo? Tem tiny text, que é o texto pequeno. Tem o medium text, que é o texto médio. E tem o long text, que é o texto longo. Como assim? Por quê? Porque eu posso gravar textos. O que é eu gravar um texto? Eu simplesmente escrever um diário, escrever uma página, escrever 10 páginas, escrever 1000 páginas, escrever 10.000 páginas, entendeu? Então, dependendo do tamanho desse texto, eu vou configurar aqui, tá? Mas o login não é um texto, né? O login é um caractere só? Não, tá? Então o login, pessoal, ele é um caractere, ele tem vários caracteres, certo? Por que já vem marcado aqui, ó, varchar? Por que tá varchar, certo? Por quê? Varchar. O que é o char? Só é um caractere o char? Não. O char, ele vai guardar caracteres. Então, se eu botar aqui char 10, significa que o login vai ter 10 caracteres, certo? Então, se a pessoa tiver mais de 10 caracteres no nome, ele vai cortar, só vai salvar os 10. Tá? Ele vai truncar, só vai salvar os 10, certo? Se eu botar aqui que o login só tem 3 caracteres, só vai caber 3 caracteres, tá? Então, um login tipo assim, TNT, entraria, certo? 3 letrinhas, tipo, um login só com números, 1, 2, 3, entraria no sistema, certo? Ele iria considerar que o número é um caractere também. O número é um numeral, é um caractere, tá? Então existem as letras e os números. Tudo isso aí são caracteres, são textos, né? Cada caractere é um texto. A letra A é um caractere, o espaço é outro caractere, o número é outro caractere, certo? Então, o tipo caractere, se eu disser que o meu login tem 50 caracteres, tá? Ele vai reservar nessa estrutura de dados dessa tabela 50 espaços, tá? Para guardar 50 caracteres. Mesmo que o login da pessoa não tenha 50 caracteres. Então, por exemplo, posso ter um usuário que tem um login que tem 50 letras, mas um outro usuário desse sistema, o login dele só tem 4 letras, tipo Xuxa, X-U-X-A, 4 letras, certo? Se você usar o tipo caractere e disser que o tamanho máximo é 50, então esse número que a gente coloca aqui, pessoal, é o tamanho máximo, tá? Então, se for mais do que 50, ele vai cortar. Mas se for menos, então, se for menos, ele salva. Xuxa vai salvar. Só que os outros espaços, até completar 50, certo? Então, ou seja, os outros 46 espaços, ele reservou, não vai poder salvar nada ali, tá? Tá gastando espaço, certo? De memória, no HD, nesse caso no disco rígido, certo? Então, isso não é muito adequado para quando eu tenho
um tipo de dado que o tamanho varia, certo? Por quê? Porque eu vou perder em desempenho, tá? Eu vou ocupar muito espaço e rapidamente, espaço, pessoal, em servidor é dinheiro, certo? O seu sistema começa a ocupar muito espaço, você vai ter que pagar por mais espaço, certo? É mais HD, é mais disco rígido, é mais memória ROM, certo? Não é isso, né? ROM, né? Vamos lá, se eu tiver errado me corrijam. Pessoal, então olha só. Então, tipo, SHA não é o mais adequado para login, certo? Seria o mais adequado, por exemplo, ó, para o sexo do usuário, tá? Então, o sexo do usuário masculino ou feminino, tá? Eu não preciso gravar a palavra masculino nem feminino. Eu posso gravar só M para masculino e F para feminino, certo? Então, cadê? Aqui, ó. Sobe mais um pouco. Vachar, né? Vachar não, desculpa, pessoal. SHA. Então, o sexo, eu vou dizer, então, que é um único caractere, certo? Um único caractere, tá? Eu tenho certeza que o meu sistema vai marcar lá M ou F, tá? Então, not null aqui, ou professor, o sexo é not null, por quê? Olha só, quem vai dizer para você se pode ser nulo ou não é o teus próprios sistema, tá? É você que está construindo o sistema, é o analista de sistemas, tá? É o cliente que você está entrevistando ele e entendendo, é você que está criando o sistema, certo? Então, se você no seu sistema considerar que é obrigatório que a pessoa só possa existir nesse sistema se ela disser qual é o sexo dela, se ela não disser, o sistema não deixa ela existir, essa entidade existir, então você vai botar not null, mas não é o caso desse nosso sistema aqui, certo? Então, tanto faz, o sexo poderia ser até um animal, tá? Poderia ter ser um animal, uma outra espécie, tá? Por exemplo, um cachorro. Tem gente que tem rede social dos seus gatos, dos seus cachorros, certo? Bom, pessoal, então o sexo ele não varia o tamanho. Essa informação que eu estou guardando o sexo, porque eu vou guardar uma letra M ou F, certo? Então, tem alguma vantagem em usar SHA? Tem, porque é mais rápido, é muito mais rápido você recuperar essa informação lá, tá? Então, é uma estrutura de dados, é uma relação de compromisso, certo? Ao mesmo tempo que se torna mais rápido você encontrar a informação, é menos eficiente, porque se você não usar aquela quantidade de espaço que você alocou, ele vai continuar alocado, não é dinâmico, não é um alocamento dinâmico, a alocagem dinâmica da memória, é estático, tá? Então é mais rápido para acessar, certo? Então SHA-1, mas o login não, o login muda, os caracteres mudam, então é o var SHA. Então, o varchar são caracteres que variam de tamanho, certo? Então, aqui do tamanho máximo vai ser 50. O login, a pessoa pode ter no máximo 50 caracteres o login. E no mínimo, aí vamos refletir aqui o mínimo. Então, ó, não deu certo, né? Porque eu quero que seja varchar, certo? Então, vamos subir lá de novo, tá? E descer, varchar, aperta Enter, aí foi para SHA, certo? Mas eu vou deletar e vou digitar varchar 50 e aperta Enter. Pronto, show, certo, pessoal? Tem que ter uma senha, né, para entrar nesse sistema. Então vamos criar uma outra coluna, certo? Que é a coluna senha minúsculo, tá? Senha, certo? Deixa eu só ver quanto tempo já que a gente tá tendo esse vídeo, porque eu acho mais interessante eu fazer vídeos curtos, certo?
Então deixa eu ver aqui, eu não sei, vai, então agora vai, é ao vivo, galera, é ao vivo, aqui a nossa aula é ao vivo e sem cortes, certo? Então somos seres humanos e que a interação entre essas entidades, seres humanos, nós, nesse ambiente virtual, tá? Dessa sala de aula que é simplesmente você estar assistindo esse vídeo, certo? Olha só. Então eu vou criar aqui, pessoal, a senha, tá? Então um outro atributo desse objeto, né? É a senha, tá? Um outro campo dessa tabela, certo? Uma outra coluna da tabela é a senha. A senha também é do tipo varchar. Eu vou deixar padrão aqui 45 e not null, porque não faz sentido você ter um sistema que permita com que o usuário tenha uma senha em branco, ele esqueça de ter uma senha, tá? Não, certo? Porque senão esse usuário vai ser invadido, certo? Então a restrição aí de segurança, uma restrição de integridade do teu sistema é que seja not null, tá? A senha. Ok, pessoal? Bom, o usuário tem um login, tem um sexo, tem a senha, o usuário tem um nome, né? O nome desse usuário. Dorme não, tá? Vamos acordar, tá? Vai achar também, só que maior o tamanho, tá? O nome, cada um tem um nome grande, tem outros que tem um nome pequeno. Eu vou botar logo 150, pô, não, 100, né? Aí você vai ajustando, certo? O nome nessa rede social também não pode ser nula, tá? Porque se você deixar nulo, os caras não vão botar os nomes, vai ficar só os logins, aí ninguém vai se encontrar, certo? Então às vezes o usuário ele é preguiçoso, tá? Então você tem que guiar o usuário. Nem todo mundo gosta de interagir com o computador, certo? Então nem todo mundo está de saco cheio para interagir com os sistemas, tá? Você vai ter que guiar aí o usuário, então obriga ele a digitar o nome dele, senão ele não pode usar o sistema. Certo? E para finalizar aqui, depois a gente vai expandir mais isso aqui, certo? O e-mail desse usuário do sistema, que é uma rede social, ele vai fazer uma postagem, certo? Então o e-mail dessa pessoa também vai achar 45 e vamos botar aqui a not null, porque o e-mail é a nossa ferramenta de comunicação para o caso ele perca a senha, certo? Então tá aqui, pessoal, vamos atentar aqui para essa parte aqui da tela, ó, tá? Vamos aumentar aqui, ó. Então aqui nós configuramos essa entidade do sistema usuário, né? Então tudo que tem a ver com esse usuário. Então dentro do paradigma da programação orientada a objetos, isso seria a classe usuário, certo? Então se eu quiser salvar os usuários do sistema em um banco de dados, tá aqui, ó, o reflexo daquela classe, né? Tá aqui, ó, o login, o sexo, a senha, o nome, o e-mail, e o ID usuário é um número que representa esse usuário unicamente nessa tabela. Eu posso ter vários usuários que podem ter o mesmo nome, tá? Mas você vai dizer, mas professor, era só você botar o login para ser a chave primária, por que você botou um número? É porque é mais rápido buscar por números. E a gente vai ver mais lá na frente que os sistemas a gente está buscando sempre por números, tá? E não pelos nomes. A gente busca pelos nomes por strings uma vez, pega o número associado a essa string e passa a usar o número. Você vê o nome porque isso está exibido na tela, mas isso só foi buscado uma vez, porque buscar string dá trabalho, buscar número é mais rápido. Os algoritmos de busca são mais rápidos quando você restringe o universo do alfabeto para apenas números, ok, pessoal? Então por isso que nós criamos uma coluna a mais, que é um ID usuário, apesar de que poderíamos usar sim o login, tá? Então, pessoal, vamos criar então, muito relaxado, sem estresse, né? Uma outra tabela, certo? Que é a tabela postagem, tá? Mas aí eu vou perguntar aqui a vocês o seguinte: professor, por que a postagem você vai botar em outro lugar? Por que você não bota aqui, ó, do lado aqui embaixo aqui de e-mail, ó, que tem e-mail, ó, e-mail, sexo, ó,
ID usuário, login, sexo, senha. Por que você não bota aqui postagem? É a postagem que esse usuário fez no sistema. Então, se nesse momento você não sabe a resposta para essa pergunta que eu fiz, certo? Você deve me procurar, tá? Porque não é possível a gente estar nessa altura do campeonato sem saber isso, que é essencial, certo? Então vamos lá, pessoal. Nós estamos construindo um sistema que tem entidades, tá? Então o que são essas entidades? É um subconjunto dos dados que tem um autorrelacionamento entre si. Então o nome do usuário, o sexo do usuário, a senha do usuário, o e-mail do usuário, o login do usuário está muito relacionado ao usuário, por isso que está na entidade usuário. Beleza. Agora, a postagem, certo? Ela é uma outra entidade e não é pura e simplesmente mais um atributo de usuário. Por quê? Porque a postagem, como isso é uma rede social, ou seja, neste sistema, a postagem ela possui atributos que estão muito mais relacionados a ela mesma, a postagem, do que relacionado ao usuário, tá? Então ela se configura uma outra parte do sistema distinta, tá? Que é a postagem. Então nós vamos criar a tabela postagem, certo? Aí ele, por padrão, table 1, mas nós vamos modificar clicando duas vezes, aumentando aqui o tamanho, certo? Então indo aqui para a aba table, name, nós vamos apagar table 1 e digitar postagem, certo? Postagem, ou seja, o post feito nessa rede social, certo? Postagem, tabela postagem. Então aqui na aba columns, certo? Nós vamos criar então seguindo o mesmo raciocínio dentro desse paradigma do banco de dados relacional, certo? Nós temos a chave primária, que é um número inteiro, primary key, not null, certo? Que identifica unicamente essa postagem. Então, a postagem que você foi lá e falou assim, ó, eu gostaria muito de criticar o governo, certo? Essa postagem ela tem um número. Se o governo for atrás de você para descobrir quem foi que escreveu aquilo, ele vai pegar este número, certo? Então é a chave primária daquela postagem específica que você criticou o governo. Então, se você está em um país onde o governo não pode ser criticado, não critique nas redes sociais, senão você gerou um registro contra você ali, tá no banco de dados, certo? Não faça isso, tá? Então você vai usar a rede Tor, certo? torproject.com, ok? Certo, voltando aqui. Now em português. Voltando aqui, tá, pessoal? Então, um outro atributo dessa entidade postagem, certo? Um outro atributo é o título da postagem. Então, tem rede social que tem título, tem rede que não tem título, certo? Então, aqui não vai ter título, é logo o conteúdo. É tipo que nem o Face, tipo que nem o Twitter, tipo que nem o Instagram, né? Então é logo o conteúdo. O usuário tem preguiça, ele não quer digitar a janelinha, não é redação de escola, não é para seguir a ABNT. Então logo é o conteúdo, ou seja, é a própria postagem, certo? É o post, né? Então eu vou chamar de post, certo? Esse post, pessoal, ele é um texto, tá? Então se ele é um texto, às vezes você vai criticar o governo, tá? Eu estou apenas dando um exemplo, tá? Ninguém é obrigado a usar as redes sociais para criticar o governo, não, certo? Tem gente que usa a rede social para propagar o veganismo, tem gente que usa a rede social para propagar os seus valores, certo? Se comunicar, enfim. Então você escreve um texto. Então, um texto, pessoal, não é um varchar, tá? Você vai pegar uma estrutura de dados maior, certo? Então, ele é um varchar no sentido de que o caractere varia, só que você já está dizendo para o seu SGDB+SQL, certo? Que
vai ser muito grande, vai ser uma redação que você vai escrever, tá? Então, tanto pode ser um texto curto como um texto grande, certo? Então, text é o padrão, pronto, text, certo? Not null, por quê, pessoal? Porque não faz sentido você ter uma postagem vazia, é uma restrição de integridade do sistema, tá, pessoal? Pessoal, aí eu tenho duas entidades, né? Eu tenho a postagem, certo? Eu tenho o usuário. Ora, eu tenho a hora que essa postagem foi feita, certo? Por quê? Porque é importante saber de que horas que isso foi postado. E se a Polícia Federal vier atrás do meu sistema saber, ei, de que horas que esse cara escreveu isso daí? Eu sou administrador do sistema, eu vou ter que responder isso, certo? Então, ó, o que é que eu vou fazer? Vou botar a hora, né, a data, a hora da postagem. Então eu vou procurar um tipo de dado, certo? Que tem a ver com horas, tá? Com tempo, certo? Então tá aqui, ó, date, time. Depois a gente vai ver detalhadamente esses tipos de dados, nós já vimos em sala de aula, né? Então not null, certo? Então eu vou obrigar o sistema ele me cadastrar isso aí para mim, certo? Tá? Se não vier, se não for informado na hora de inserir um dado nessa tabela, não vai deixar inserir o dado. Não é possível existirem dados nessa tabela que a hora do post não está escrita, tá? Certo? Então é um not null, certo? Pessoal, é claro que a postagem tá faltando uma coisa aqui, né? Olha só, eu tenho a entidade usuário, certo? E eu tenho a entidade postagem. Mas quem foi que postou nessa rede social? Foi o usuário, né? Certo? Então volta para aquela minha pergunta do início, ó. Professor, por que você não pegou isso aqui e colocou aqui dentro, ó, certo? Porque dentro desse paradigma da entidade relacionamento, certo? Eu tenho duas entidades distintas e agora eu vou relacioná-las, certo? Então vamos lembrar da nossa aula, vamos abrir o nosso PDF, tá, pessoal? Então depois eu vou gravar um vídeo especificamente sobre os relacionamentos, tá? Então aqui, ó, pessoal, olha aqui para essa lateral aqui, ó, lateral esquerda inferior da nossa tela. Você vai ver que nós temos aqui, ó, place a new one-to-one identifying relationship, ou seja, posicione um novo relacionamento identificado do tipo um para muitos. Então aqui é o que nós vimos, ó, é o relacionamento do tipo um para muitos, muito para muitos e um para um, certo? O relacionamento entre entidades. Nós já tivemos uma aula específica sobre isso e eu vou gravar um vídeo depois sobre isso, tá? Então, presumindo que você já sabe a cardinalidade dos relacionamentos, que é essa questão de um para muitos e muitos para muitos, você vai escolher a cardinalidade e clicar e relacionar as duas entidades, certo? Então vamos analisar a cardinalidade, certo? Então vamos lá, pessoal. Um usuário pode postar uma postagem e muitas postagens, não é? Você pode ter 10 postagens no seu Facebook, você pode ter 300 postagens no seu Instagram, certo? Do mesmo usuário, certo? Ou seja, um usuário pode ter várias postagens, tá? Mas, agora analisando aqui do ponto de vista da postagem, como é que ela se relaciona com o usuário? A postagem específica, aquela postagem que você falou mal do governo, certo? Ela foi feita por apenas um único usuário, compreende? Olha só, um único usuário, você pode ter várias postagens, mas uma postagem específica, ela só tem um usuário que postou ela, certo? Então isso é um relacionamento de cardinalidade, um para muitos, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, um para N, o pezinho de galinha, ó, cliquei. Aí eu vou clicar em usuário e vou clicar depois em postagem, certo? Então aqui, pessoal, eu já fiz errado, certo? Porque se eu cliquei primeiro em usuário e depois cliquei segundo em postagem, eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que
que um usuário só tem uma única postagem e em uma postagem pode ter vários usuários. E não é isso que acontece nas redes sociais, tá? Então eu vou dar Ctrl Z, eu vou desfazer o que eu fiz, ou seja, eu vou clicar nessa seta aqui, ó, tá vendo essa seta aqui, ó? Desfazer, certo? Desfiz, tá? E vou clicar de novo no pé de galinha, certo? Que é o relacionamento um para muitos. E agora sim, vou clicar na entidade postagem e na entidade usuário. E agora você vai ver que está correto a cardinalidade. Vamos analisar aqui, ó. Olha só esse símbolo aqui, ó. Significa essa barrinha. Aliás, desculpe, é o contrário. Essas duas barrinhas significam e não 2, tá? Não fui eu que criei essa linguagem, certo? E aqui esses 3 pés de galinha aqui, ó, significam múltiplos, aliás, muitos. Então é para muitos, ou seja, um usuário pode ter muitas postagens, mas aquela postagem só tem um usuário, relacionamento para muitos, tá, pessoal? Então aqui nós criamos o que nós criamos? O diagrama que representa as entidades no nosso sistema de banco de dados relacional. Então eu vou salvar isso aqui, certo, pessoal? Então File, Save Model, certo? Qual é o nome que eu vou dar? Eu vou chamar de Info3, certo? Salvar. Selecione, por favor, uma pasta para salvar. Eu vou salvar em documentos, certo? Salvar. Salvei, tá, pessoal? Agora, pessoal, eu apenas criei um modelo. Isso não está no meu banco de dados, no meu servidor aqui, ó. Isso não está aqui na minha query. Voltando, isso não existe ainda no banco de dados. Eu não criei no banco de dados. Eu não digitei os comandos SQL para criar essas estruturas de dados. Eu apenas desenhei, eu apenas modelei. Entendeu? Eu apenas criei um modelo, tá, pessoal? Então agora eu vou ter que transformar essa linguagem visual numa linguagem de comandos SQL, certo? Olha só, pessoal, se você clicar aqui com o botão direito do mouse, primeiro você clica em cima da tabela aqui, ó, usuário, tá? Usuário. Aí clica com o botão direito do mouse, certo? Aí tem aqui a opção, ó, Copy SQL to Clipboard, certo? Copie o código SQL para a área de transferência para a memória RAM, para quando você der o Ctrl V, isso cuspir para você, né, o código referente a essa tabela. Então é isso que eu quero. Então Copy SQL to Clipboard, certo? E aqui, ó, quando eu der Ctrl V, vou deletar isso aqui, tá? Então eu vou deletar isso aqui, ó, certo? E quando eu der Ctrl V, eu vou ter o código SQL daquela tabela usuário. Ctrl V, então aqui, ó, eu tenho o código SQL da tabela usuário, certo? Professor, tem uma coisa estranha aí, você não acha não? Porque está diferente do que o que a gente viu na sala de aula. Bom, pessoal, é o seguinte, a linguagem SQL, ela é uma linguagem complexa, ela admite vários parâmetros, tá? Então nós estamos vendo o básico, tá? A gente está vendo o beabá, nós estamos aprendendo a linguagem, certo? Então muito dessas coisas eu tirei. Então, por exemplo, o comando create table nós vimos, mas nós não vimos essa opção if not exists, ou seja, crie a tabela caso ela não exista. Se ela já existir uma tabela com esse nome, ele não cria, ele nem gera o erro, porque às vezes você vai criar uma tabela, mas já existe a tabela com esse nome lá, então vai ser gerado um erro, tá? Então eu tenho a opção de dizer, ó, só execute esse comando create table se a tabela não existir, certo? Tá? MyDB é porque, veja bem, eu modelei
O diagrama aqui é um modelo. Eu não estou dizendo que é para salvar aqui lá na minha conexão local, na base de dados Info3, não, entendeu? Então ele pegou um nome genérico, disse assim, minha base de dados. Mas na verdade a base de dados é Info3, certo? Então na base de dados, no esquema Info3, certo? Eu vou então criar a tabela cujo nome é usuário, né? E ela tem os seguintes atributos: o ID usuário, que é do tipo inteiro, não admite nulo e é auto incremento, vírgula, certo? Isso aqui, pessoal, esse caractere aqui, ó, ele não é aspas simples, viu? Atenção para esse caractere, ele é a acentuação. Aliás, ele é a crase, certo? Então esse caractere é a crase, então você vai fazer shift crase, tá? Lá perto do enter, lá perto da chave, lá do lado do P, certo? Então esse caractere aqui é a crase, tá? Então login do tipo vai achar no máximo 50, se tiver menos não vai gastar a memória, só vai gastar a quantidade de caracteres que tiver. Vai ser mais lento do que o char, mas é muito rápido. Admite que tem um login nulo. Então depois a gente vai mudar isso aqui, porque a gente não quer isso, tá? O sexo do tipo char, ou seja, eu vou gravar aqui M ou F, masculino ou feminino, tá? Então grava só uma letra, portanto vai ser mais rápido, certo? A consulta, você pegar esse dado de volta, porque a estrutura de dado para armazenar aí, ela não é dinâmica, ela é estática, certo? A senha do tipo vai achar, ou seja, pode ter até no máximo 45, se tiver menos não vai dar problema, não vai gastar, é show de bola, not no. Nome análogo igual, só que é maior, 100, o tamanho de caracteres, tá? E-mail 45, not no. Quem é a chave primária? ID usuário. Qual o tipo de tecnologia que nós estamos utilizando para salvar de forma otimizada? É InnoDB, certo? Existem outras, tá? É o motor, é a engine, certo? A engine, é a tecnologia, tá? Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Então eu vou aqui, ó, eu vou selecionar esse comando, certo? E se não tiver nenhum erro, né? Vamos aqui executar no raio, certo? E vamos ver aqui, ó, o que foi que aconteceu, tá? Olha só, pessoal, aqui embaixo, ó, na Action Output, certo? Tá verdinho, deu certo, Create Table if not exist, 0 rows affected. Então assim, não teve um erro de sintaxe, né? Mas eu preciso saber se realmente criou. Como é que eu faço para ver a tabela, né? Então é show tables. Então vou executar aqui, ó, show tables, executar no raio, certo? O usuário, olha só, a tabela usuário foi criada. Professor, mas eu esqueci como é o comando e eu quero saber o que tem dentro dessa tabela usuário. Qual é o comando para ver o que tem dentro? Então, você quer ver o que tem dentro da tabela usuário? Então é o comando describe. Então eu vou aqui, ó, primeiro vamos separar aqui, tá? Então vou botar uns comentários aqui, ó, tá? Comentário, certo? Então é o comando, então aqui, ó, descrevendo, ou seja, exibindo a tabela usuário, descrevendo a tabela, mostrando as colunas da tabela usuário, certo? É describe usuário, ponto e vírgula no final, certo? Então vamos aqui, vamos ver o que é que tem nessa tabela usuário que a gente acabou de criar. Então aqui, ó, vai lá no raio e vamos subir aqui, ó, porque eu, né, cadê o, já deu erro. Qual foi o erro? Info3 usuário não existe. Meu irmão, como é que não existe? Se eu acabei de dizer aqui show table, é porque é usuários, pessoal, e não usuário, né? É usuários, certo? Então aqui, ó, vamos lá de novo, mais uma vez, selecionar só o comando e apertar o X, tá? Então apertei aqui o X, ó, vamos subir aqui a tela do Action Output e vamos ver se deu certo ou se deu errado, né?
Ai, meu Deus do céu. Usuários não existe, né? Bom, pessoal, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que prestar atenção, certo? Então respira fundo, show tables, usuário. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa aula por aqui, certo? Porque o vídeo já está longo, já está começando a dar erro, certo? E na próxima aula a gente continua a partir daqui. Então, qual a reflexão que vocês vão fazer? Vocês vão refletir sobre o diagrama entidade e relacionamento, sobre as entidades, os relacionamentos entre elas, a cardinalidade, um para muito, muito para muitos. Vocês vão estudar isso, cardinalidade, relacionamento entre as entidades, diagrama entidade e relacionamento e programação orientada a objetos, o que são os objetos, tá, pessoal? O que são as classes. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula de banco de dados. Muito obrigado e até mais.